Então a menina, ela fica confusa em relação ao que ela quer, né? Então, por exemplo, quando uma menina olha pro pai, ela fala, e vê uma mãe, né, um pouco mais, vamos dizer, constituída, falo constituído, mais equilibrado, aqui que não tenha problema. O que a menina quer? Eu quero meu pai, eu entendo a sexualidade do meu pai, que é diferente da minha, e ele conquistou minha mãe, e eles são referências para mim. Então a menina vai querer um homem para ela poder ter a sua própria sociedade, dentro desse mal-estar, eu estava dizendo, da civilização. Uma civilização, às vezes, uma vida mais contida, né? Mas com regras, se precisa. E tem se perdido isso, a referência de pai e mãe. Então, por exemplo, o menino não tem mais referência de um pai protetor, um pai mais rígido, não que vai ser, né, aquela rigidez. Então tem surgido, né, esses grandes movimentos de adoração ao corpo, né? Então você vê que a academia é ótimo exercício, fazer exercício, mas a partir do momento que torna-se excesso, é uma busca por algo que o quê? Algo para ser visto, para ser idealizado, uma idealização de uma imagem que eu passei como aquela jornalista que fica ali mostrando algo que não tem a ver com o nosso contexto. Ela está falando algo como se fosse ali um teatro de uma coisa para que a gente acredite, e os jovens, nossos jovens, uau, aquilo é a verdade que eu quero. E de contrapartido, as influencers, as meninas, elas têm até muitas vezes as características parecidas. Se você for olhar, às vezes, você olha para as meninas, você vê muitas meninas muito parecidas, assim, né? O tipo de cabelo, o tipo de corpo, o tipo de roupa, né? Por quê? Porque é a idealização de uma sexualização para que elas não precisam... se elas têm o amor de um pai, ela vê o amor do pai com a mãe e vice-versa, ou alguma referência de alguém. Às vezes eu pergunto na clínica, você tem alguma referência de um casal que você possa dizer, eu não acredito no amor, o amor é ruim? Eu já ouvi isso muito, né? Eu não quero amar ninguém, eu quero amar qualquer uma pessoa que surgir, seja o que vir na minha frente. O que acontece? A minha pergunta é, você conhece alguma referência de pai ou mãe que você possa falar, uma referência de homem e mulher romântica, ou de amor, de afeto, que você possa se identificar? Não conheço ninguém. Então é muito triste dizer isso, porque assim, se as nossas crianças não têm uma referência, mas é padrasto, é madrasta, e a gente, né, hoje tem um boom dos divórcios, né, dos padrastos, das madrastas. Então tudo isso tem que ser culturalmente trabalhado, né, nessa linha da civilização e da educação, para que se tornem realmente padrastos pais, madrastas mães de verdade, e eles vejam naquele casal, identifique que é bom, o que é certo, e o desejo de ter o espaço deles, né, de descolar dos pais, mas de uma forma saudável, no tempo certo, e constituir uma família. E hoje se diz, né, eu já atendi várias pessoas que falaram, eu quero ser pai de planta, não quero ter filho. Então assim, então fora outras coisas aí que né, contra a vida humana, né, contra a vida no ventre, contra a inexistência além dos pais muitas vezes não quererem ter filho, quando se tem, se tira. Então assim, né, eu não vou entrar nisso, deixar aqui ninguém, como eu falei, uma coisa imparcial, mas o que eu tô falando aqui é a sociedade. E uma das coisas que eu falei, né, eu falei sobre a psicose, e a psicose do filme Cisne Negro. E no filme, não recomendo, né, para quem não gosta muito da temática psicose,
ou alucinação, delírios, uma moça, uma jovem que tinha uma mãe simbiótica, porque era só ela que ela tinha, uma frustração, uma pessoa totalmente frustrada com seu passado, que jogou sobre uma filha, um perfeccionismo, um valor total de um corpo perfeito por ser bailarina, mas não necessariamente, né? Porque o balé deveria ser uma dança para ser, assim, uma arte, né? E a arte, toda arte é para ser apreciada, né? Para não uma mãe totalmente que colocava a filha dentro de um lugar infantilizado. Essa moça tinha muita dificuldade de discernir o que é o real e o que não é real, porque não existia a realidade dentro dela, porque ela vivia numa bolha mesmo com a sua mãe, né? E como a sua mãe era muito enérgica com ela, porque ela era o centro da vida da mãe, até porque a mãe tinha muitas frustrações. Coloquei alguns stories aí, desculpa, aberto para todo mundo, mas eu tinha que pôr mesmo pra gente falar mesmo sobre as psicoses atuais, né? Então, as psicoses são anorexia, borderline, as bipolaridades, que tem crescido gigantescamente. Os vícios, o vício sexual, os abusos de drogas, tudo isso são temáticas de uma cultura narcísica. E essa menina, essa moça, resultado, ela não, quando ela se viu diante de saiu da bolha, né, e se viu, não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, foi uma crítica do filme, não é um filme baseado em fatos reais, mas um filme muito interessante, porque o filme já chama Cisne Negro, né, então a menina, eu já vou finalizar, mas só para vocês entenderem como que a nossa sociedade está, e os nossos jovens estão sendo constituídos agora sem a figura paterna, sem a figura masculina. O que aconteceu? Quando essa menina se viu no meio do estresse, né, da competição, ela precisou tomar o lugar da atriz principal, e ela tinha muitos aspectos confusos com a mãe, né? E ela iniciou um trabalho de um coreógrafo, né? Que treinava ela, e ela tinha muita dificuldade com as amigas de sociabilizar por causa dos problemas. A gente fala do feminino, mas não do feminino dela deixar de ser feminina ou ela ser feminina, mas porque ela tinha ela via na figura feminina a sedução que as meninas no balé tinham para conquistar um lugar. Só que o que aconteceu? Ela teve que lidar com o treinador, e o treinador disse que, para quem não sabe, é uma peça, né, um balé, e existe o cisne branco e o cisne negro. É outro mito também, que seria uma história bem interessante. E o mito do cisne branco é que ela precisa ser salva por uma figura masculina. Foi jogada uma maldição numa moça e ela virou um cisne. E tinha o cisne negro que sempre atacava o cisne branco para que ela conseguisse conquistar o salvador, que era a figura masculina, para tirar ela daquela maldição. E o que aconteceu? Ela se misturou com a realidade ficção. É um cara que várias questões